Olá alunas, olá alunos, sou o professor Júlio da área de Sociologia e nesta aula iremos discutir os modos de produção. Por modos de produção, iremos entender o modo como os seres humanos se associam e vivem economicamente. Tá? As formas tomadas por esse modo de produção agregam modos de produção, né? Ou seja, o modo como conduzimos e construímos formas de produzir a nossa existência material, a nossa sobrevivência, as formas com que nós circulamos as mercadorias, o modo como as pessoas fazem o intercâmbio dessas suas trocas, e também o modo como as diferentes classes sociais consomem essa mesma produção. Os modos de produção são compostos também, importante lembrar, primeiro, forças produtivas, segundo, relações sociais de produção. Por forças produtivas, podemos entender como sendo o grau de domínio técnico humano sobre a natureza, né? É o modo como os seres humanos e suas sociedades promovem e desenvolvem técnicas e tecnologias que vão fazer a produção e o intercâmbio do homem com a natureza, né? Aqui estão as máquinas, está a divisão do trabalho, a ciência, o conhecimento. Tá? As relações de produção ou relações sociais de produção podem ser entendidas como as relações sociais que vão organizar o modo como nós produzimos a nossa vida material, né? Então, o gerenciamento do trabalho, as leis, o direito, né? Tudo isso, os modos de disciplinamento da força de trabalho, todas essas coisas fazem parte das relações sociais de produção. Diz Marx, né, que existe uma tendência histórica voltada à transformação radical do processo histórico. Essa tendência histórica, ela acontece ou vem à tona naqueles momentos da história em que relações sociais de produção e forças produtivas acirram seu antagonismo, a sua contradição, né? Quando as relações sociais de produção se tornam correntes, obstáculos para as forças produtivas, aí é o momento em que as revoluções, as grandes transformações podem ocorrer na história. Claro, dependente sempre da força material das classes em luta. Quando as lutas de classe tomam corpo e consciência, aí, segundo Marx, teríamos as revoluções. Tá? Ao longo da história, a gente pode entender como os principais modos de produção destacados por Marx, né? Como modo de produção primitivo, aquele construído, desenvolvido pelas sociedades primitivas, né? Onde a propriedade era coletiva, onde as relações sociais entre os membros da comunidade eram de cooperação e onde ainda não existia Estado. Tá? Lembrando que para Marx o Estado vai aparecer quando aparece a propriedade privada e essa propriedade é concentrada e apropriada por uma classe específica. O modo de produção escravista, ele é baseado na propriedade das terras, na dominação e sujeição das classes dominadas. Tá? O modo de produção asiático, no qual o Estado seria o grande detentor das riquezas e sua burocracia. Né? O modo de produção feudal, onde a propriedade ela é feudal, existe uma sociedade estamental e uma rígida hierarquia, naquele sistema clássico, né? Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, os servos. Né? E, finalmente, o modo de produção capitalista, onde a propriedade privada dos meios de produção acaba se concentrando na classe social burguesa e a classe dominada sendo a classe dos trabalhadores, os proletários. Né? Esse modo de produção também seria baseado no trabalho assalariado. Tudo bem? Essa foi nossa aula sobre modos de produção.